Minecraft é um jogo simples, blocos, um mundo quadrado, uns bichos que explodem e só. Mas ao mesmo tempo é um dos jogos mais profundos já criados, não pelos gráficos nem pela história, mas justamente pela falta dela. E aí que entra a filosofia, porque o Minecraft ele não te diz o que fazer, ele te pergunta o que você vai fazer. E essa pergunta parece inocente, mas carrega um peso filosófico enorme. No fundo, o Minecraft funciona como um espelho, ele mostra menos sobre o jogo e mais sobre quem está jogando. Uns vão construir uma fazenda automática, outros vão fazer pixel art gigante, outros vão simplesmente cavar até encontrar diamantes e morrer na lava. Tudo bem, porque no Minecraft, assim como na vida, existem múltiplos caminhos e nenhum jeito certo. Quando você nasce em um mundo no Minecraft, ninguém te dá uma missão. Não existe um NPC te guiando, não tem tutorial explicando o verdadeiro objetivo. Você só existe. E isso é muito parecido com a vida real. A gente nasce sem um manual, sem uma missão principal. E esse vazio inicial pode parecer assustador, mas também é libertador. O sentido é você que constrói. Filósofos existencialistas como Sartre diriam que a existência precede a essência. Ou seja, você não nasce com um propósito, você cria um. E Minecraft é praticamente um experimento existencial interativo. Um mundo que te pergunta silenciosamente o que você vai fazer com o tempo que te foi dado. No primeiro dia, o que importa? Madeira, abrigo, talvez uma cama. O resto é tudo luxo. Essa frase inicial é quase um lembrete de que a existência começa no caos. O jogador precisa descobrir o que é importante de verdade. Comida, abrigo, segurança. Simples, direto e minimalista. Isso dialoga com o estoicismo. Focar no que podemos controlar, nos recursos reais que temos. E se você compara com a vida real, percebe que muitas vezes estamos no oposto, cheio de excessos, distrações, expectativas. E Minecraft nos coloca de volta no básico. Bem, literalmente. Depois que a sobrevivência fica fácil, vem um novo problema: o projeto. A mega base que nunca fica pronta, o castelo pela metade, a cidade com só uma casa finalizada, isso faz parte. Minecraft te lembra que criar algo leva tempo, leva disciplina, leva tentativa e principalmente erro. Aristóteles diria que a virtude é um hábito, e no Minecraft é basicamente a mesma coisa. Seja minerando, projetando ou automatizando, o progresso é lento e constante. E a vida é assim também. Grandes sonhos não se completam em um sprint, mas passo a passo. A filosofia fica ainda mais interessante quando você entra em um servidor multiplayer. Sem perceber, surgem conceitos sociais: propriedade, economia, contratos, política, conflitos, cooperação. É o Rousseau vendo nascer um contrato social. É Hobbes observando o caos quando alguém explode a base do vizinho com TNT. Em poucas palavras, Minecraft simula a sociedade, porque a sociedade somos nós. É errado roubar um baú? É traição trapacear em PVP? Bom, não existe sistema de moral no jogo, mas existe na comunidade. E aí, entram filosofias sem que ninguém perceba. A deontologia, regra é regra, não rouba o baú do outro. O utilitarismo, se beneficiei, a maioria tá ok. As virtudes, jogo limpo porque isso é quem eu sou. De repente, o Minecraft revela algo sobre caráter, não só sobre habilidade. Tem várias formas de associar Minecraft à nossa vida cotidiana, mas todas elas acabam sendo simples demais. Dizer que o Minecraft é parecido com a vida porque você constrói coisas é verdade, mas é superficial. Se a gente for para um lado mais reflexivo, mais filosófico, é claro, sem ficar chato. Comecemos pelo princípio, a escolha dos modos de jogo. Parece só um clique na tela, mas esse clique muda tudo no resto da jornada. O modo criativo é um modo da liberdade absoluta. Voar, imortalidade, ter qualquer item, ele serve para todo tipo de jogador. O que tem medo de mobs, o que tem preguiça de minerar, o que quer a cabeça do dragão sem atravessar o end, o artista abençoado que faz obras absurdas. Mas existe um detalhe filosófico aí: liberdade absoluta não garante propósito. Schopenhauer resume bem isso: a ânsia de ter e o tédio de possuir. No criativo, no começo, ter tudo é fascinante. Com o tempo, essa infinitude perde o brilho. Porque quando nada pode te matar, quando nada pode te faltar e quando não existe risco, o sentido escapa. É como aquele texto famoso da Clarice Lispector, que compara o chiclete que nunca perde o gosto com algo enjoativo. A ideia é que quando uma coisa é infinita, ela perde seu valor. A graça do sabor está justamente no fato de que ele acaba. Então, o criativo nos faz uma pergunta desconfortável: se você pudesse ter tudo sem esforço, o que você realmente desejaria? O sobrevivência é o oposto do criativo. Tem fome, perigo, trabalho e perda. Mas é por isso que ele tem história. A saga de achar ferro, o desespero de ouvir um creeper atrás de você, a alegria de encontrar diamantes. Essas pequenas narrativas criam significado, porque a dificuldade dá sentido e o risco dá valor.
Modo aventura é um pouco esquecido, mas ele é realmente interessante porque muda a lógica. No aventura, você não pode simplesmente quebrar tudo. Isso é quase uma metáfora sobre limites sociais. Nem sempre o mundo é moldável à sua vontade. Às vezes, você tá na história de outra pessoa, seguindo mapas, narrativas, regras. É como crescer. O mundo não é uma caixa de areia infinita, mas um lugar com portas fechadas e fronteiras. E ainda assim, dá pra explorar, descobrir e se surpreender. E aí, vem o modo hardcore, onde a morte é permanente. De repente, o jogo tem peso. Cada noite é tensa, cada dungeon é uma aposta, e cada luta tem gosto de destino. A finitude faz cada decisão importar, e filósofos como Heidegger falam da consciência da morte como o que nos torna autênticos. No hardcore, até o esqueleto vira existencialismo, e quando finalmente morre, tudo acaba. Não tem respawn, e isso é uma metáfora poderosa. A vida é valiosa porque termina. Um detalhe que a gente quase nunca presta atenção é o momento que o Minecraft cria um mundo novo. É uma fração de segundos e aparece escrito, carregando o novo mundo. E pronto. De repente você existe num lugar, sem explicação, sem contexto, sem um tutorial que te diga quem você é ou o que você deve fazer. E aí vem o ponto interessante. Você não escolhe onde nasce. Às vezes é num bioma lindo, com planícies verdes, cavernas cheias de minério e vilas logo ali. Outras vezes, é no meio de um deserto gigantesco ou numa ilha perdida no oceano, com um único tronco de árvore. E aí, sente na pele que nem todo mundo começa igual. E isso diz muito sobre a vida, né? Na nossa vida também não tem um menu de seleção de biomas. A gente não escolhe o país, a família, a classe social ou época histórica. A gente simplesmente carrega no mundo. E a partir disso, precisa descobrir o que fazer com as cartas que recebeu. E tem um detalhe ainda mais filosófico. O Minecraft é procedural. O mundo não é escrito antes de existir. Ele só é criado quando você se aproxima. Desertar uma chunk significa não apenas explorá-lo, mas fazê-lo emergir do nada. Isso é uma metáfora interessante sobre como o mundo e o sentido do mundo se constrói quando chegamos nele, não antes. E mais uma vez podemos citar o Sartre, que diria que a existência precede a essência. No Minecraft isso é quase literal, porque primeiro você existe e depois você decide o que aquilo tudo significa. E isso tem um impacto, porque o mundo é aleatório. Duas pessoas podem viver experiências completamente diferentes no mesmo jogo. Uma pode virar minerador compulsivo, outra arquiteto, outra pessoa um explorador, outra um guerreiro. O Minecraft não força nenhum papel. E a vida também costuma ser assim depois de um tempo. Num primeiro momento você só sobrevive, depois você escolhe sua função. Mas tem um lado que normalmente a gente ignora. Apesar de toda essa liberdade, existem limites invisíveis. A geração procedural é aleatória, mas sempre dentro de regras. Você nunca vai nascer num bioma feito de diamantes, por exemplo, o que, convenhamos, seria um sonho. Isso também ecoa na vida. O acaso opera, mas nunca fora das leis da natureza e das condições do mundo. Aqui dá para abrir uma pequena janela filosófica. Existe uma mistura estranha entre determinismo e liberdade. O determinismo é quando você não escolheu o bioma. A liberdade, você escolhe como viver nesse bioma. E talvez o que faz Minecraft ser tão interessante é exatamente isso. Um mundo que não te manda, mas também não te poupa. E existe outra pergunta implícita que só aparece quando você começa a andar. Se o mundo não explica o sentido dele, quem que vai explicar isso pra gente? A resposta é meio óbvia, mas poderosa, que é você. Você atribui propósito. Você cria metas, você decide o que é vencer. No Minecraft não existe uma história oficial que pode guiar o jogador. E ainda assim, todo mundo cria a sua própria história. E isso é fascinante, porque faz o jogo funcionar como espelho de vida. O sentido não está lá fora esperando. Ele é construído conforme você explora. E quando a gente entende isso, percebe que o botão Criar Novo Mundo não é só um botão. É um convite para lidar com o acaso. Escolher um destino dentro dele e aprender a viver com o que foi sorteado. Até transformar aquilo em algo que vale a pena existir. Existe um momento muito universal em Minecraft. Aquele instante em que você encontra a saída de uma caverna. Lá dentro tá escuro, ecoa, e você já ouviu uns barulhos estranhos vindo de lá, como esse aqui. Se você estiver no começo do jogo, a caverna é claramente perigosa e ninguém vai te obrigar a entrar. E esse é o ponto. Caverna é o desconhecido, e o desconhecido sempre dá medo, seja num jogo ou na vida. Por trás da entrada escura pode ter minério, mobs, um caminho infinito ou simplesmente nada.
O engraçado é que a gente sabe que os melhores minerais estão lá, mas mesmo assim hesitamos. Isso se parece com uma coisa da vida. Muitas vezes, tudo que a gente mais quer está exatamente atrás do que a gente mais teme. O medo não é do perigo em si, mas do que a gente não consegue ver. E é por isso que a tocha é tão simbólica. A tocha não elimina o perigo, ela só permite que você o enxergue. Na vida, coragem não é falta de medo, é só acender mais tochas. Outra coisa sutil em Minecraft é como o mundo muda o nosso comportamento. Você pode estar de boa andando numa floresta e, de repente, começa a chover. A chuva deixa o ambiente mais cinza, os bichos podem surgir antes da noite e a sensação muda um pouquinho. E quando a noite cai, o mesmo lugar fica hostil. O mesmo campo gramado agora tem creepers, esqueletos te cercando. E o mundo não mudou fisicamente, mas a experiência mudou completamente. Isso é uma metáfora bonita para lembrar que ambiente muda o seu humor, circunstância muda estratégia, tempo muda prioridades. Na vida real, não é tão diferente. Tem dias ensolarados, tem dias nublados, tem momentos em que tudo parece tranquilo e tem fases em que o mundo parece te atacar de todos os lados. Em Minecraft, a gente aprende algo básico que esquecemos no cotidiano: adaptar-se. Minecraft tem um charme estranho. Mesmo quando não tem objetivo claro, a gente sente vontade de andar só pra ver onde vai chegar. Essa curiosidade simples cria histórias inesperadas. No processo de explorar, você encontra um lobo que decide ser seu amigo, uma vila escondida, um templo no deserto, um bioma que você nem sabia que existia. E o mais interessante é que tudo isso só acontece porque você decidiu sair de casa. Se você ficasse plantando no primeiro bioma, nada aconteceria. A exploração é um lembrete suave de que muita coisa boa só acontece porque você se moveu antes de saber se valia a pena. Quando você começa a se afastar, uma coisa inevitável acontece: você se perde. A partir daí, você tem duas escolhas: voltar como dá ou continuar e transformar aquilo em uma jornada. E tem algo quase poético nos mapas do Minecraft. Eles só se desenham à medida que você os percorre. Fora de sua trajetória, tudo é branco, um vazio. Isso lembra a ideia de que o mundo não cresce sozinho. É o nosso caminhar que cria nosso próprio mapa. Não existe um mapa completo de uma vida que ainda não foi vivida. E sim, Minecraft é realmente grande, muito grande, mas não é infinito. Lá nos limites invisíveis, o jogo começa a quebrar. Terrenos bugados, chunks estranhas, como se o universo não tivesse sido programado para chegar tão longe. Isso traz uma reflexão bonita. Mesmo os mundos gigantes têm fronteiras. E quando a gente chega nas bordas, percebe que não é o tamanho do mapa que importa, mas o que a gente fez com ele. Depois de tudo isso, existe o Ender Dragon, a tal batalha final. Mas matar o dragão não é o fim do jogo, é só o fim de uma etapa. Então vem o End Poem, aquele texto estranho, profundo, quase metafísico, um diálogo sobre consciência, sonho, realidade e sentido. É o jogo olhando pra você e dizendo: eu te vejo, você está criando mundos. Minecraft não é só sobre blocos, é sobre escolha, liberdade, risco, morte, criação, propósito, sociedade, ética e significado. Bom, eu poderia ficar citando várias coisas aqui, mas bem, um mundo quadrado que diz muito sobre a vida, que é tudo menos quadrada. E talvez esse seja o segredo. Porque o Minecraft não te explica nada, ele te deixa descobrir. E nessa descoberta, a gente percebe que, no fundo, somos todos filósofos, só que com uma picareta de pedra na mão. Bom, gente, eu fico muito feliz de ter voltado a postar vídeos. Espero que vocês tenham gostado desse novo estilo. Falou, fui e até a próxima!